Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Embaixadores de Cristo. É aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida e o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e hoje o nosso episódio 7 da série 100% Homem, 100% Deus. O tema está maravilhoso, gente. Ai, meu Deus. Conversando com o texto aqui, Deus foi me revelando algumas coisas e a gente precisa falar sobre isso porque o que nós vamos ler hoje aqui é o que praticamente nós estamos vivendo no tempo de hoje. E o tema da mensagem é um Jesus moldado. Vamos para a palavra? João capítulo 7, versículo 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de João criam nele. Versículo 7. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Versículo 18. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Versículo 45. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? E ele respondeu: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles que tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Ah, gente. O que nós estamos vendo aqui novamente, assim como a gente tem falado aqui, são pessoas que têm informações sobre Jesus, mas não têm um relacionamento com Jesus. Esse é o nosso ponto de partida. Mas o que está acontecendo aqui para vocês entenderem, vou contextualizar um pouquinho para vocês, mas eu quero continuar encorajando você que está me ouvindo neste momento, ou você que está me vendo também neste momento, a ler junto com a gente todos esses capítulos, né? A gente está no capítulo 7, consequentemente no episódio 7 da nossa série, e Deus revela a nós algo que a gente precisa. Então, cada leitura, cada um que lê, Deus vai revelar de uma forma diferente. Isso é importante, porque Deus ele quer ter esse momento íntimo com você, quer te revelar algo único para você. Então, por isso que eu quero continuar te encorajando a ler com a gente. Assim que você ouvir o episódio, a ministração do episódio, vai lá, pega a Bíblia, lê e tenta também ter ali algo com Jesus também, tá? Então, para contextualizar aqui, o que está acontecendo? Primeiro, o que a gente leu aqui, onde os irmãos também não criam em Jesus, é o seguinte: os irmãos de Jesus chegam a Jesus e falam: olha, vai começar a festa lá em Jerusalém, a festa dos tabernáculos e tal, e você tinha que ir para lá, Jesus, você tinha que ir para lá, porque esses sinais que você faz aí, esses milagres, essas coisas que você faz aí, precisa ser mostrado ao público. Para quem quer ser reconhecido, não pode fazer essas coisas em segredo. E aí, o que a gente vê aqui, né? A gente leu no versículo 5. Acontece que nem os irmãos de Jesus criam nele. Os irmãos de Jesus queriam que Jesus continuasse fazendo isso, né? Esses milagres em público, para que eles pudessem continuar vendo aquilo ali acontecer e dessa forma, em algum momento, eles começarem a crer em Jesus. Então, para eles crerem em Jesus, eles precisavam ver o que Jesus faz e não quem Jesus era. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque muitos de nós só cremos no Jesus quando a gente vê Jesus fazendo algo extraordinário na vida de alguém. Quando a gente vê Jesus curar alguém de um câncer, quando a gente vê Jesus dar uma bênção muito grande para alguém. E aí sim a gente, faz aquela força para acreditar que Jesus é aquele que veio e morreu por nós.
Então a gente precisa ver. A gente não pode acreditar em Jesus pelo que ele faz. Nós precisamos acreditar em Jesus por quem ele é. Vocês conseguem me entender? Então os irmãos de Jesus pediram para Jesus ir na festa dos tabernáculos fazer os milagres e maravilhas em público para que Jesus fosse reconhecido e automaticamente eles começassem a crer em Jesus pelas mãos de Jesus. Entende? Eles não queriam se dar o trabalho de ter um relacionamento com Jesus, entender mais sobre Jesus, por mais que eles eram irmãos. Depois a gente leu aqui no versículo 7 que Jesus fala, olha, o mundo me odeia, mas ele não pode odiar vocês. Então Jesus está dizendo para os irmãos dele ali, é o seguinte, cara, eu não vou ficar fazendo esses milagres em públicos no momento que vocês querem, porque primeiro, eu sigo a vontade de Deus, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. E segundo, toda vez que eu faço isso, eu aguço em alguém uma vontade de me matar, porque esse mundo me odeia, mas ele não pode odiar vocês. Eles me odeiam porque eu mostro a verdade, eu sou a luz do mundo. Então toda vez que eu faço isso, e toda vez que eu estou perto dessas pessoas, eu revelo quem eles são de verdade. Ou seja, eu falo que as obras deles são más. A festa do tabernáculo era a festa dos judeus, então ali estavam praticamente os judeus, mestres da lei, aqueles que se diziam seguir as leis de Moisés. Então Jesus fala, toda vez que eu estou no meio desse povo e faço algo que vem direto dos céus, eles me condenam aqui. Por quê? Porque eu falo que tudo que eles estão fazendo, o testemunho deles, as obras deles são más. Por mais que eles tenham as leis debaixo do braço, por mais que eles se dizem mestres da lei, por mais que eles são estudados, doutrinados pelaquela lei, as obras deles ainda continuam sendo más. Ah, meu Deus, será que nós estamos vivendo diferente hoje? Jesus, quando ele se aproxima de nós, ele começa a nos revelar aquilo que nós somos de verdade, e aí nós começamos a entender o que nós devemos deixar de fazer e o que nós precisamos fazer. Mas em muitos momentos nós vemos Jesus se aproximar de multidões, revelarem a verdade, e aquele povo falar, não, cara, eu não quero que isso fique exposto, eu quero continuar alimentando isso, eu quero continuar fazendo isso. Então é mais fácil para aquela multidão, para aquelas pessoas julgarem a luz do que eles se renderem à luz, se prostrar diante da luz. Entende? É exatamente isso que Jesus está falando para essas pessoas aqui. Depois a gente lê o versículo 18, e aí eu estou contextualizando para você entender o porquê que a gente leu esses versículos salteados aqui. Então, o versículo 18, Jesus está falando com os judeus. Na festa do tabernáculo, Jesus foi em segredo, e Jesus começou a ouvir que aquele povo murmurava a respeito dele, porque ele, no capítulo passado, né, no capítulo 6, ele curou um coxo de 38 anos, um cara que estava inválido lá há 38 anos, Jesus restaurou a vida dele. Isso era no sábado, e para os judeus isso era a morte, tipo, era o fim da picada. E aí então Jesus foi nessa festa em segredo, ninguém sabia que ele estava ali no meio, e ele começou a ouvir o povo dizendo algumas coisas sobre ele, e uns dizia, será que ele é Cristo? Será que ele é profeta? Será que ele é um demônio? Quem que esse cara é? Então muitos diziam que ele era bom, outros diziam que ele era uma pessoa que estava ali só para enganar aquele povo. Em um certo momento ele vai para um templo e começa a ensinar nesse templo. E aí ele fala, quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala através daquele que enviou, nas coisas daquele que enviou, esse sim é verdadeiro. Então, e aí ele fala para aqueles caras, olha, vocês têm a lei de Moisés, mas vocês não seguem a lei de Moisés, vocês não cumprem o que Moisés deixou nas leis. Então por que vocês querem me matar? Se nem vocês estão cumprindo a lei. Vocês não fazem e mesmo assim querem me matar porque estou fazendo segundo a vontade de Deus? É por isso que vocês querem me matar? Porque eu sou tão diferente de vocês? Porque eu faço tantas coisas ao contrário do que vocês estão fazendo? Porque eu estou fazendo aquilo que era que vocês deveriam ter feito? Ah, meu Deus do céu. E aí depois a gente leu a partir do versículo 45, e o que acontece aqui? Passa isso, Jesus fala isso sobre eles, e aí Jesus fala, eu realizei um feito só, e vocês já estão escandalizados aí, querendo me matar e tal, mas vocês fazem a circuncisão no sábado, então por que vocês podem fazer uma cirurgia no sábado e eu não posso fazer um milagre no mesmo sábado? O que vocês têm contra mim que está escandalizando vocês? Porque vocês precisam parar de olhar para a aparência e começar a me julgar perante a lei. Se vocês me julgar perante a lei, eu não fiz nada de errado. Mas vocês não estão me julgando perante a lei. Vocês estão me julgando perante a minha aparência, perante a vontade de vocês, aquilo que vocês estão falando. Ou seja, vocês querem a glória para vocês. Eu não quero a glória para mim.
Eu quero a glória para o meu Pai, porque eu sou o caminho. Jesus está deixando bem claro aqui, ó, que Jesus é o caminho. No versículo 37, ele fala assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus está se colocando como um caminho. Se você crer nele, beber da água que ele tem para te dar, de você fluirá o rio de águas vivas. Ou seja, você terá um encontro com o Pai, um relacionamento com o Pai. Então é através de Jesus que você vai conseguir ter acesso a tudo isso. Então Jesus é um caminho. Então Jesus está mostrando ali para eles isso. Eu sou apenas um caminho. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Agora vocês fazem uma cirurgia no sábado e eu não posso curar no sábado? E por que esse lance do sábado aqui, viu, gente? Porque geralmente eles tinham os tempos sabáticos, né? E eles também guardavam o sábado. Os judeus sempre guardam o sábado, então não podia fazer nada no sábado, não podia trabalhar no sábado, não podia fazer nada no sábado. E aí Jesus cura as pessoas no sábado. E aí eles começam a perseguir Jesus, porque Jesus, na cabeça deles, estavam descumprindo a lei, só que nem eles mesmos cumpriam a lei. E aí depois a gente leu a partir do versículo 45, onde os guardas que foram para prender Jesus voltam sem Jesus ao sinédrio ali, né, perante os mestres da lei, e falam, não, a gente não conseguiu prender ele porque a gente nunca ouviu ninguém falar sobre ele dessa forma, né? A gente nunca viu ninguém ensinar como ele ensina, as coisas que ele fala é maravilhoso. E os guardas e os mestres da lei, os fariseus, falam, cara, vocês também estão sendo enganados por eles, eu não acredito nisso que vocês estão sendo enganados por ele. E aí Nicodemos, que já tinha tido um encontro com Jesus, questiona eles também, cara, será que a nossa lei condena alguém sem mesmo ouvi-lo? E aí aqueles caras ali eufóricos falam, meu irmão, você também é da Galileia, que não pode, você sabe que não vai sair profeta da Galileia. E aí o que a gente vê aqui, né? Jesus em muitos momentos novamente falando de forma espiritual, as pessoas entendendo de forma terrena, carnal. E aí a gente vê essas pessoas ali, assim, com um ódio no coração de Jesus, porque eles não estavam interessados em que Jesus era, em quem Jesus era e o que ele estava fazendo naquele lugar. Eles estavam interessados em julgar Jesus perante os olhos deles, os olhos carnais deles. Jesus veio da Galileia, Jesus deveria ser descendente de Davi. Vocês não estão enxergando que esse cara ele não segue nenhum padrão daquilo que foi nos ensinado? A lei diz que, as palavras dizem, eles falam que a lei diz que o Cristo virá, a gente não vai saber de onde ele veio e tal, essas coisas. E aí Jesus ainda tenta explicar, cara, de onde eu vim, o Pai que me enviou, vocês não conhecem. Só que eles não estavam ouvindo isso. Eles estavam ouvindo, cara, esse menino, mano, esse cara saiu da Galileia, não pode vir profeta de lá. Esse cara não é descendente de Davi, na cabeça deles, né? Não era, mas Jesus era descendente de Davi. Então eles começam a questionar essas coisas terrenas, enquanto Jesus fala das coisas espirituais. E depois desse contexto, né, para vocês entenderem tudo isso, agora eu quero falar com vocês a respeito do que está acontecendo aqui, do que Jesus tem nos revelado através dessa palavra. Os judeus, eles queriam um Jesus segundo a vontade deles. Os judeus queriam alguém que os defendesse. Você entende isso? Os judeus queriam um Jesus moldado. Os judeus esperavam um Jesus. Os fariseus, os judeus, os mestres da lei esperavam Jesus que tivesse a mesma posição que eles tinham. Eles queriam Jesus que se colocasse no topo e olhava para baixo, para a multidão, assim, ó, para baixo. Eu estou no topo e vocês estão aí embaixo. Os judeus queriam isso, um Jesus segundo a vontade deles, segundo a doutrina deles, aquilo que eles praticavam, que não era nem dentro da lei de Moisés e nem perante Deus, é aquilo que eles praticavam. A glória dos judeus não era a glória de Deus, era a glória dos homens. Jesus fala no capítulo 6, se alguém vier em nome do Pai, vocês o recusam, mas se alguém vier em nome de si mesmo, vocês o aceitam. Ou seja, para eles era mais aceitável alguém vir em seu próprio nome, se glorificando, colocando no topo, sendo exaltado por si mesmo, do que alguém que se humilha para fazer a vontade de Deus, aquele que vem segundo a vontade de Deus, aquele que testifica das obras de Deus. Ou seja,
Eles queriam Jesus que se colocasse no topo, junto com eles, e olhasse para o povo de cima para baixo. Só que Jesus, ele vem no meio do povo, e em todos os momentos, Jesus está embaixo, olhando para cima. Vocês conseguem entender o quanto isso é forte? Por quê? Porque no mundo de hoje, o que nós vivemos é isso. São pessoas moldando Jesus para as vontades dele, para o estilo de vida deles, e não querendo um Jesus onde vai revelar a verdade sobre eles, e eles vão ter que mudar para se encaixar no estilo de vida de Jesus. As pessoas não querem se encaixar no estilo de vida de Jesus, eles querem que Jesus se encaixe no estilo de vida deles. Hoje as pessoas estão querendo Jesus que faça aquilo que eles querem continuar fazendo, que alimente aquilo que eles querem continuar fazendo. Ou seja, o meu Jesus permita que eu beba, o meu Jesus permita que eu vá em festas, o meu Jesus permita que eu me prostitui, o meu Jesus me permite que eu não tenha um relacionamento firme com ninguém. Então as pessoas estão moldando Jesus segundo as suas vontades e não deixando as suas vontades para se moldar segundo a vontade de Jesus. As pessoas hoje estão pegando Jesus como uma massinha de modelar, modelando para o estilo de vida deles. E aí, o que acontece com isso? Eles começam a viver um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Eles começam a ministrar, a pregar sobre um evangelho distorcido. Um evangelho onde em muitos momentos vemos culturas demoníacas implantadas no meio desse evangelho. São palavras vazias que não enchem o coração de ninguém. São palavras onde o amor de Deus já foi esquecido e agora são pregadas só sobre prosperidade, sobre isso, sobre aquilo, sobre isso e tal. Coisas coaches, mas a palavra de Deus, aquilo que era importante, aquele Jesus, aquele único, aquele que veio para modelar esse mundo segundo a vontade de Deus, eles esquecem, eles o abandonam. Eles não falam sobre ele. Eles não falam mais sobre a salvação, a condenação, não fala mais sobre isso. Agora, esse Jesus que nós temos é um Jesus que nós moldamos segundo o nosso estilo de vida e ele nos permite ter um relacionamento aberto, ele nos permite ter um relacionamento onde nós possamos fazer o que nós queremos e tá tudo bem por isso. É isso que os judeus estão fazendo aqui. Eles queriam Jesus segundo a vontade deles, um Jesus que seguiam as ordens deles, um Jesus que olhasse para o povo de cima para baixo. Só que o Jesus que veio, além dele ser a luz do mundo e revelar sobre nós a nossa verdade, os nossos pecados e aquilo que nós precisamos deixar para começar a seguir a ele, Jesus sempre estava embaixo olhando para cima. Eles queriam Jesus soberano, Jesus que reinava e Jesus era uma pessoa que se misturava no meio do povo. Jesus ele andava com os doentes, com os coxos. Era essa galera que estavam com Jesus. Enquanto os judeus, os fariseus, aqueles que se diziam mestres da lei, se recusavam a andar com esse povo. Ou seja, eles sempre julgavam segundo a aparência. Se eles vissem que aquela pessoa não se encaixava naquilo que eles gostavam de fazer, eles não aceitavam aquelas pessoas. Agora Jesus aceitava a quem Deus enviava, independente do status financeiro, independente das vestes, independente da cidade onde eles tinham nascido. Jesus aceitava a quem a Deus os enviava. E é sobre isso que nós precisamos entender. Jesus, em muitos momentos, ele vai nos dizer que ele é uma fonte de águas vivas, ele é a água, né? Ele diz aqui, se você tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então Jesus, em muitos momentos, ele se representa como uma água viva, que vai nos encher e vai nos transbordar. E o que nós precisamos entender é que com essa água, se a gente imaginar agora uma água, a gente não consegue moldar a água. A gente não consegue pegar a água em nossa mão e colocar do jeito que a gente quiser. Não tem como. Se você parar a mão debaixo de uma torneira, a água vai bater na sua mão e ela vai escorrer entre seus dedos. Você não consegue segurar a água. A única coisa que você consegue fazer é ter um recipiente para água. Ou seja, é colocar água em um copo, em uma vasilha, em uma panela. A única coisa que você consegue fazer com a água é guardar ela em um recipiente. E mesmo assim ela vai continuar sendo água, ela vai continuar sendo líquida. Você não consegue, através de um recipiente, moldar a água. Não consegue. E o que Jesus quer nos dizer aqui é o seguinte: a partir do momento que você tenta moldar a água, você precisa mudar o estado dela. Se você quiser que a água tenha um formato, você tem que congelar e você muda ela de estado líquido
para sólido. E a partir do momento que você faz isso, você deixa de seguir o verdadeiro evangelho, de seguir as verdades de Jesus para seguir segundo as suas vontades. O que muitas pessoas estão fazendo hoje é pegando um pouquinho dessa água, moldando segundo as suas vontades, trocando ela de estado líquido para sólido e vivendo uma falsa vida com Jesus, uma falsa ilusão. Eu tenho Jesus na minha vida, olha o meu Jesus. Aí você vai olhar Jesus da pessoa, ele tem um formato de estrelinha. Olha o meu Jesus, o meu Jesus tem um formato de coraçãozinho. Jesus, ele não tem esses formatos. Jesus é a água viva que corre em nós. E deixa eu te falar uma coisa, não existe nenhum recipiente melhor do que o seu corpo para receber essa água. O seu corpo é o recipiente ideal para receber essa água. Porque a partir do momento que o seu corpo está cheio dessa água, até não sobrar mais nenhum espaço para mais nada, o seu corpo vai começar a transbordar dessa água. E é exatamente aí onde Jesus quer que você esteja, transbordando a presença dele. Porque a partir do momento que essa água começa a transbordar de você, as pessoas que estão ao seu redor começam a ser saradas, curadas, alcançadas por aquela palavra. A sua vida começa a ser transformada e o seu testemunho começa a ser glorificado através de Jesus. As pessoas começam a olhar para você e começam a ver Jesus em você, entende? Então é sobre isso que nós precisamos entender. Nós não podemos moldar Jesus, nós não podemos pegar o Jesus e querer fazer ele virar segundo o nosso estilo de vida. Nós precisamos chegar perto de Jesus e ver o que nós precisamos mudar em nossa vida para se encaixar naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus quer de nós, no estilo de vida de Jesus. É isso que nós precisamos. Nós só vamos entender o nosso real propósito neste lugar quando nós nos encaixarmos no estilo de vida de Jesus. Nós só vamos entender o que nós precisamos fazer neste lugar quando nós nos encaixarmos no estilo de vida de Jesus. Nós só vamos entender qual é a nossa função nessa nação quando de nós começar a fluir rios de águas vivas. É sobre isso, gente. Nós não podemos moldar Jesus segundo as nossas vontades. Nós precisamos largar as nossas vontades e nos moldar segundo a vontade de Jesus. Esses judeus perseguiam Jesus porque eles queriam Jesus segundo a vontade deles. Mas Jesus veio segundo a vontade de Deus para curar aquela nação, para curar aquele povo. Então por isso eles perseguiam Jesus. Por isso eles queriam matar Jesus. Por isso eles queriam prender Jesus. Porque Jesus não estava segundo a vontade deles. E eles não conseguiam moldar Jesus segundo a vontade deles. Isso é muito forte, irmãos. Muito forte. Porque o que nós estamos vivendo hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo que está sendo influenciado por uma cultura demoníaca, onde as pessoas que não conseguiram moldar Jesus estão perseguindo aqueles que estão sendo moldados por Jesus, querendo calar aqueles que estão sendo moldados por Jesus. Então você precisa entender isso. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, porque aqueles que não vivem, eles vão querer matar Jesus que está dentro de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nessa manhã, Senhor. Sabemos, Deus, que vivemos em uma nação onde culturas demoníacas têm sido implantadas na mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, Senhor. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos deixar essas pessoas moldarem o Jesus segundo as suas vontades. Nós precisamos mostrar o verdadeiro Jesus e mostrar que através das nossas vidas, através do rio que corre em nós, outras pessoas possam ser transformadas. Precisamos mostrar a verdade, Senhor, e não um Jesus moldado. Nós precisamos nos posicionar, Senhor, para que através de nós essa nação possa enxergar o verdadeiro Jesus, aquele que veio para nos curar, nos salvar, nos libertar de todo mal, Pai. Aquele que principalmente morreu em nosso lugar, aquele que fez milagres e maravilhas, mas antes disso tudo, ele era Deus e ele criou todas essas coisas. Eu peço que em nome de Jesus eu possa nos capacitar cada vez mais e mais, Pai, para que nós possamos estar sempre segundo a Tua vontade. Nós vivemos em uma nação onde culturas demoníacas estão sendo implantadas na mente dos nossos jovens, adolescentes, até das nossas crianças, Senhor. Nós não podemos deixar isso acontecer, nós precisamos nos posicionar.
É necessário, Senhor, que nós possamos pregar e mostrar o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Jesus, aquele que veio para sarar e morrer em nosso lugar. Aquele que veio, Senhor, para abraçar aqueles que estão feridos e machucados, Pai. E não um Jesus moldado. Nós precisamos abrir os olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar o verdadeiro Jesus. Nós precisamos, Senhor, ser luz neste lugar para que através de nós pessoas possam enxergar quem são eles de verdade, Pai, e se mudar, e se moldar segundo as tuas vontades. É o que nós precisamos para essa nação, Pai. Pessoas segundo a vontade do Senhor e não segundo as próprias vontades. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar homens, mulheres, jovens, Senhor, que estejam dispostos a servir a Ti segundo as Suas vontades, que estejam dispostos a renunciar tudo aquilo que os impede de caminhar contigo, Senhor. Nos capacita, Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, discernimento, Pai, e fala através de nós, Pai, sobre essa nação. Em nome de Jesus, nos usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia.